No Brasil aconteceu o pior. A tragédia de Blumenau se tornou uma farsa pelas mãos de pessoas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou Thiago Pavinato e comigo hoje vão começar debatendo esses temas Nelson Kobayashi, Daniel José, Tiago Asmar e Renato Ribeiro. Nós seremos a sua companhia até às 16 horas. Após a tragédia de ontem em Blumenau, no interior de Santa Catarina, onde um homem, um delinquente, um psicopata invadiu uma creche e matou 4 crianças, o deputado federal, só podia ser ele, André Janones, foi às redes sociais e politizou o episódio. Aspas. O assassino tinha como inspiração um outro assassino, Jair Bolsonaro. O autor da chacina mantinha em suas redes postagens enaltecendo o capitão que matou milhares na pandemia. O bolsonarismo deve ser criminalizado, assim como o nazismo. Fecho aspas. Senhores, essa fala do Janones me fez lembrar uma fala que é a seguinte. Eu vou abrir aspas aqui e vou dizer para vocês já, antes de passar para o debate, se essa tragédia tivesse sido obra dos nossos inimigos, nós precisamos exterminar essa peste assassina com punho de ferro, fecho aspas. Quem disse essa frase? Adolf Hitler, depois do incêndio no Reichstag. Tá aí, é a mesma coisa que André Janones falou. Quem é nazista? Quem é nazista? Quem é nazista? Bom, mas o ministro dos Direitos Humanos, ao invés de ter alguma humanidade, que é o Silvio Almeida, usou também a tragédia de Blumenau como palanque político. Em evento da pasta, ele insinuou que os ataques à escola são motivados por questões ideológicas. Vamos ouvir. Não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, sabe, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos esperar. Vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano em escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero viver num mundo desse. Eu me recuso a viver num mundo assim. Eu não aceito esse tipo de coisa. Bom, se o senhor não aceita, ministro, vai minha dica para Vossa Excelência, sai desse governo. Sai desse governo. Sai correndo. Mas eu quero ver alguém largar, não é? A boquinha em Brasília. Não vai largar. Bom, enfim, o deputado Nicolas Ferreira reclamou em seu Twitter da postura da esquerda na questão de Blumenau. Aspas. No momento da dor, ao invés da esquerda pedir penas mais duras e rígidas contra criminosos ou debater o tema com seriedade e profundidade, ficam fazendo política em cima de caixões de crianças para colocar culpa em opositor político. Vão se tratar. Fecho aspas. Bom, meus queridos, nós vamos esperar o quê, Asmar? Nós vamos esperar o quê do governo cujo líder fez palanque em cima do caixão da própria esposa? Nós vamos esperar o quê? Transformar essa tragédia em farsa é diminuir a dor dos pais. E se um pai votou em Jair Bolsonaro? Vamos colocar essa hipótese. Ele agora tem que se culpar pela morte do próprio filho? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu já vou começar do meu jeito, né? Com indignação, com revolta contra a esquerda suja, contra uma esquerda que eu considero imunda, porque o ministro, ele fez um discurso lindo, né? Que ele não quer viver nesse Brasil. Então, qual é o Brasil que ele quer viver? O Brasil da legalização das drogas, que é o que muitas vezes a esquerda defende. Ele já falou que quer. Ele já falou que quer. O Brasil do ministro da Justiça que entra no complexo da Maré e tá ali sem segurança nenhuma com traficantes, porque ali tem traficante mandando sim. Ele quer viver no país onde o bandido é vítima, porque bandido para a esquerda é vítima da sociedade. Para mim não é. E para mim, vítima é o cidadão que vive, que trabalha, que paga imposto para acontecer os desmandos que acontecem no Brasil. E quem defende
legalização de droga, quem está dentro do Complexo da Maré, que é um lugar comandado pelo crime organizado, quem defende bandido e chama bandido de vítima é a esquerda, não é a direita. Sobre o Janones, esse cara é a vergonha do Brasil no momento. E aí eu me pergunto, Pavinato, cadê o pessoal do governo que quer regular as redes sociais? Cadê o pessoal do governo que é contra as fake news? Porque o Janones, ele vive de fake news. O Janones, ele posta o que ele quer, do jeito que ele quer, e ele nunca é questionado por isso. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma live com o presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro deu uma resposta da seguinte forma: agora a esquerda vai dizer que eu vou colocar o Collor como ministro. Foi essa a sonora. Eles vão inventar várias coisas. Sabe o que o Janones fez? Ele cortou esse trecho da entrevista e ele colocou no Twitter: Bolsonaro diz que vai colocar o Collor como ministro. Esse cara, ele é uma fábrica de fake news. E aí eu me pergunto, cadê o pessoalzinho que diz que quer regular mídias sociais? Porque se for só uma regulação de quem fala a favor da direita, isso é uma vergonha. Esse cara, pra mim, é a vergonha da política no Brasil. E ele tem que ser questionado. O Nicolas mesmo disse em entrevista ali pro Tá na Roda, nosso programa de domingo, que ele quer a cassação do Janones. E ele tem que ser ameaçado, porque ele fala o que quer, do jeito que ele quer, como ele quer. Então, vergonha do Janones que tenta politizar. Gente, politizar a morte de criança, isso é a cara da esquerda. A esquerda é isso. O que se diz ser a vitória do bem é o mal, é o ódio do bem. Eles são sujos, porque pra mim, usar criança, morte de criança de 4, de 5, de 7 anos pra politizar, e só lembrando pra eles, o atual governo é da esquerda, não é do Bolsonaro. Falaram em doença, né? É um psicopata. Agora, a pergunta que eu faço, psicopata ou um cara que tem certeza da impunidade? Porque esse cara já foi detido pela polícia 4 vezes. 4. E sempre de forma covarde. Ele esfaqueou o padrasto, provavelmente um idoso. Ele esfaqueou o cachorro do padrasto, um animal. Ele agora mata crianças. E ele já foi preso também, isso é bom pro ministro, que defende que não criminalize as drogas. Ele também já foi preso por porte de cocaína. Tá, ministro? Você que não quer viver nesse Brasil. Então, é só um psicopata ou é um covarde vagabundo que tem certeza da impunidade? E aí, doutor Renato, desapontado também com o ministro dos Direitos Humanos ou não? Se eu não for interrompido, eu vou responder. Claro, por favor. Então é o seguinte, eu acho que eu ouvi aqui muitos adjetivos e pouca racionalidade, com todo respeito, mas eu não entendi até agora aonde que o ministro errou. O que o ministro falou de errado aqui? Eu ouvi vergonha, 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 vergonha. Acho que, primeiro, né, quem é o ministro? O ministro é um símbolo, é um intelectual, é um sujeito com pós-doutorado, então não é um político. Se a gente está criticando aqui quem é da política, que vive da política, não é o caso do ministro Silvio Almeida. E ele está dizendo aqui, ele fez uma referência ao que aconteceu ontem, mas ele estava num evento, numa fala, tratando de outros assuntos e entrou nesse assunto dessa tragédia. Isso não quer dizer que o ministro fez, de alguma forma, algum tipo de política com a tragédia. O que ele colocou, e daí os meios de comunicação disseram exatamente o que está na fala dele, que a gente pegou só um trechinho, que é que os jovens brasileiros, as crianças, os adolescentes, eles sempre foram negligenciados nesse país. Isso é uma crítica histórica, não é uma crítica momentânea. E é necessário que o Brasil acorde para fazer o que tem que ser feito com os nossos jovens. Não precisamos chegar no ponto que está os Estados Unidos, que todo dia tem um maluco fazendo isso. Isso era raridade, isso não acontecia no Brasil, daí aconteceu lá no Rio de Janeiro. Agora, semana passada, uma criança, um adolescente, foi lá e matou uma professora. Agora tem esse crime também bárbaro contra crianças. Então, o que nós precisamos? É ter políticas públicas para os jovens, é combater, sim, a marginalidade, é ter ronda escolar. Cadê a polícia? A polícia tem que estar presente nas escolas. Daí a responsabilidade são dos governadores dos estados, que tem que ter a PM ali perto. Então, tudo isso faz parte no contexto. Eu não vejo nenhum problema na fala do ministro. Aliás, eu só ouvi aqui vergonha, vergonha. Lembrei até do Major Olímpio, mas não é esse o caso. O que eu queria falar, ele questionou, né, nossos argumentos, eu também vou questionar os dele. Porque ele disse, precisa de política pública, precisa de ronda de polícia. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe que a gente precisa ter ronda de polícia, todo mundo sabe que a gente precisa de políticas públicas, e o PT não faz. Ele só ataca, ele só fala e não faz. Tem isso também. E outra, eu tô um pouco me ligando pro currículo do ministro. De verdade. Até porque o presidente que está no poder não tem currículo nenhum. Não tem currículo nenhum. Ele não teve estudo, ele não teve faculdade, ele não teve pós-doutorado e ele está na presidência do país. Mas ele quer restringir os livros de economia. Mas aí, deixa eu falar, e aí também não é argumento. Isso não é argumento. Tá bom, ele pode ter o cargo que ele quiser, ele pode ter o estudo que ele quiser, ele falou besteira. E a principal besteira que ele falou é quando ele diz cultuando as armas. Vamos lá, ministro, se tivesse um segurança armado, e eu acho sim que tem que ter, dentro de escola, não ia ter essa tragédia como teve. Ele seria morto no primeiro assassinato que ele fizesse. Para mim era o que deveria ter acontecido. Para mim ele deveria ter sido morto por alguém armado numa escola para defender as crianças. E outra, quando ele fala de culto a armamento, vamos lembrar dos crimes que vocês estão se horrorizando tanto. Um com faca de uma criança de 13 anos. Um com machadinho, nenhum com arma de fogo. A arma de fogo, ela poderia ter evitado esses crimes. Se tivesse uma pessoa armada, regularizada, com a arma regularizada dentro de escola, e eu acho que tem que ter sim segurança armado, ele não teria feito isso. Então, eu continuo sendo a favor do armamento, eu continuo sendo a favor do cidadão honesto, trabalhador, tendo direito de defesa, já que a nossa segurança pública ainda não nos oferece isso. Porque eu que não queria que fosse meu afilhado, que fosse minha sobrinha, na escola, esfaqueado. E se eu tivesse com uma arma na escola, vendo isso, eu ia encher ele de tiro.